Se eu dizer para você que o Lula convidou o chanceler da Alemanha para ir no boteco, você acreditaria? Certamente, se você é um seguidor aqui do nosso canal, certamente você acreditaria, mas se você for um mortadelante, um capinzento, depilofóbico, né? Depilofóbico é quem tem pavor de presto-barba. Certamente você não vai acreditar, mas eu separei o vídeo para você aqui. O Lula, após as críticas aí do chanceler da Alemanha, pois o chanceler da Alemanha disse assim: pô, cara, a gente foi pro Brasil, a gente não gostou do que viu lá. Aquilo ali é um país subdesenvolvido mesmo. O Lula me convida o cara pra ir no boteco. Eu vou repetir caso você não entendeu, seu mortadelante imundo. O seu presidente da República convidou o chanceler da Alemanha pra ir num boteco resolver os problemas. Esse vídeo vai ser daquele jeito. Eu vou soltar um vídeo pra vocês aqui de um chanceler alemão, tá? Ele foi na COP30, na FLOP30. Quando ele chegou em Berlim, lá na Alemanha, ele disse o seguinte: graças a Deus voltamos naquele país. Graças a Deus voltamos à Alemanha. Porque o que esse cara viu aqui, o que esse chanceler alemão viu no Brasil, cara, certamente não existe na Alemanha. Ele só viu andarilho pra tudo que é lado. Miséria, pobreza, fome. Aquele monte de barrigudinho catarrento correndo pra tudo que é lado pedindo bolsa família, bolsa. Aí ele chegou em Berlim, na Alemanha, e ele disse isso aqui na entrevista. Ele falou: graças a Deus voltamos para a Alemanha. Saímos do Brasil. E como que o Lula resolve os problemas? Vamos convidar o chanceler pra ir no boteco. Pra ir no boteco, no purgueiro. Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. Ele mentiu por acaso? O que ele viu na COP30? Ele viu um monte de palhaço fantasiado de bichinho. Rinoceronte, girafa, avestruz, tinha de tudo, cara. Ele viu a inundação dentro e fora do evento. Depois ele viu uma invasão com esquerdistas e indígenas, depredando tudo. Ele viu o Lula dizendo que não será a COP do luxo, mas ele alugou um iate lá de 400 milhões de reais. Ele viu a infraestrutura, tudo destruído, o povo passando fome. Aquele monte de andarilho na frente, roubos, depredações para tudo que é lado. Aí ele está errado em comentar isso aqui. E qual foi a ideia magnífica do Lula? Convidar o chanceler para ir no boteco, tomar uma, calibrar, mandar uma pra dentro, esquentar o peito. Esse cara só pensa nisso, bicho. Vamos lá, meus irmãos. O primeiro-ministro da Alemanha, esses dias, se queixou. Eu fui no Pará, mas eu voltei logo porque eu gosto mesmo de Berlim. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Esse cara, ele só pensa em cachaça, cara, só pensa em pinga, velho. Estamos completamente perdidos ou não estamos? Todos os problemas para esse cara que é resolvido na mesa de um boteco. Até acabar as garrafas de cerveja. Meus irmãos, cara. Eu fico imaginando o chanceler da Alemanha criticando o que viu no Brasil. Ele só apenas criticou. Aí o presidente do Brasil vem e convida o cara para ir no boteco, velho. Me responda francamente. Qual dos dois está com a razão? Deixa aqui no comentário. A Rede Globo quis comparar essa crítica. Ele simplesmente criticou. Ele disse que, graças a Deus, saímos do Brasil, voltamos para a Alemanha. Ninguém aqui da nossa equipe quis ficar no Brasil. Foi o que ele disse, foi o suficiente para a imundiça da Rede Globo comparar o cara, né, porque ele é alemão, comparar o cara com aquele outro lá do bigodinho que eu não posso falar aqui, mas vocês estão me entendendo.
Foi tão inacreditável e surpreendente essa declaração que no primeiro momento por aqui houve o cuidado de checar a fonte, porque estamos na era da inteligência artificial e isso soou absurdo, extemporâneo, inapropriado. Alguém poderá chamar de gafe diplomática, mas foi pior. Foi preconceituoso, foi xenófobo e veio de um chanceler alemão, porque a gente vai reconhecer na fala dele uma sombra que até hoje acomete a Alemanha do que houve na primeira metade do século passado e que motivou a Segunda Guerra Mundial. A Rede Globo, cara, vai vincular o que o chanceler alemão falou com aquele cara do bigodinho, tá? Vejam só como eles são maldosos, cruéis, covardes, cara. Desinformando, manipulando a informação. O chanceler alemão só criticou. Aí a Rede Globo distorce a fala dizendo que ele colocou em sua fala uma ideologia, eu não posso falar, mas vocês estão entendendo, do bigodinho, né? Vamos lá. Cara, como vocês são maldosos, meu. De um povo melhor do que os outros. Porque essa declaração deixa no ar exatamente um desprezo pelo Brasil de uma forma geral e por Belém do Pará em particular. É descabido. Eu não esperaria outro procedimento do chanceler alemão do que um pedido formal de desculpas. Ele deve isso. E a Alemanha é um país... Me desculpe, porque eu cheguei no Brasil, a mãe solteira tinha 8, 9, 10 filhos, cara, tudo barrigudinho, catarrento, implorando pelos bolsas da vida. Me desculpe, porque eu cheguei no Brasil e tinha aquele monte de acéfalos falando todes, elos e hilos, fantasiados de animaizinhos. Me desculpe, pois choveu dentro e fora, não tinha sequer descarga. Me desculpe, pois o salgado custava R$70, cara. Me desculpe, pois o Lula disse que não iria, né, fazer a COP do luxo, mas alugou um iate de 400 milhões. Me desculpe, pois a Janja esbanjou o nosso dinheiro, cara. Eu vou falar, me desculpe, porque ainda teve invasão indígena, mas me desculpe, cara. Eu vou falar, cara, que hipócritas, mano. Há uma parcela minoritária do eleitorado alemão que ainda se empolga com esse tipo de declaração. Os extremistas alemães de ultradireita e os neonazistas. Essa fala foi infeliz também porque flerta com essa ideia que a maioria dos alemães não concorda e quer apagar da história. Mas é um canalha. Ela saiu de um país civilizado, veio para o Brasil, viu aquele monte, ele viu um chimpanzil na frente dele. Aí ele chegou lá na Alemanha e criticou. Falou, a COP30 foi uma farsa, foi uma fraude. O que eu posso falar para vocês é desligue a Rede Globo. Se informe através de canais alternativos aqui, como humildemente o meu, pois ainda estamos aqui. Confira a sua inscrição no nosso canal do YouTube. Compartilhe esse vídeo para mais algum amigo, cara, para que ele saiba de fato o que está acontecendo em nossa nação. A Rede Globo distorce a realidade, pois eles perderam o monopólio da informação. Eles perderam, cara. Quando eu era criança, a discussão se encerrava quando alguém falava, eu vi na TV. Para, você não sabe o que você está falando, eu vi na TV. Eles perderam isso, cara, graças a canais alternativos aqui como o meu. Confira a sua inscrição no nosso canal do YouTube, o joinha, para que esse vídeo tenha mais relevância, cara. Para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso Brasilzão. Temos como presidente da República um cara que escuta uma crítica de um chanceler e convida o cara para vir num boteco. O primeiro-ministro da Alemanha, esses dias, se queixou. Eu fui no Pará, mas eu voltei logo porque eu gosto mesmo de Berlim. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Qual é a chance, meus amigos, desse país dar certo? As próximas eleições estão chegando, meus amigos. Você precisa colocar alguém de fato que te represente. Alguém de fato que tenha coragem de falar. E principalmente de cumprir aquilo que falou, que prometeu. O nosso presidente chamando o cara para ir no boteco, meus irmãos. Se Deus me desse uma oportunidade. Eu só preciso de uma oportunidade.